Olá, gente. Boa tarde a todos. Vou dizer a vocês o que eu vou fazer hoje, tá? Hoje a gente vai discutir essas questões que eu passei para a atividade de vocês, tá? Em outras turmas, eu notei, assim, uma certa polêmica em relação a algumas das questões. Inclusive, ficou uma delas sob análise, né? Nada definitivo. Eu vou mostrar por quê. E depois eu vou mostrar um pouco da ideia da segunda unidade. Que é uma unidade simples. Eu acho que 2 ou 3 aulas a gente consegue concluir, né? Ele tem caráter de comparado a outra unidade, né? Ele parece ser um tópico, né? Assim, ele é bem, por mais que seja mais caráter de sistema formal, né? E esse sistema formal, a meu ver, é mais interessante do que o que é apresentado para vocês em geometria, né? Porque geometria tem uma coisa chata que você tem que seguir mais ou menos a ordem do que é dado nos axiomas. Então, por exemplo, nas correções que eu andei fazendo, né, um aluno, sei lá, 1 ou 2 alunos, resolveram das questões usando o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras não foi dado ainda no capítulo de congruências. Isso significa que acaba se tornando inválido dentro do sistema formal. Você tem que usar as informações que são dadas. Muito bem. Então, aqui não, aqui a gente já tem mais liberdade, né? Apesar de ter uma ordem aqui, né, das proposições e teoremas, mas eu vou, né, fazer essa demonstração do binômio primeiro, para depois, né, antes do teorema 1, tá? Inclusive, né? Mas isso aqui vocês vão entender por que eu vou fazer isso, tá? Bom, então, deixa eu ir logo para as questões polêmicas, tá? A primeira questão polêmica foi a 2, né? Essa questão 2 é uma questão que é para aplicar a função de Euler aqui nesse número 79, né? E nós sabemos que essa questão vou botar só assim. O 79 ele é primo, né? E aplicando a função de Euler, a gente vai ficar, né, com isso aqui, né? 1 menos 1 sobre 79, porque isso aqui não é fatorável. E a gente vai ficar, a gente vai chegar que isso aqui vai dar 78, né? E nós vimos que é absurdo, né? Do 1 até 79 não tem 78 primos. Aí, assim, algumas informações, pelo menos na outra turma, começaram a aparecer, né? Alguns alunos estudaram esse assunto assim, um pouco mais a fundo em outras fontes, e eles já chegaram com definições de coprimos, né? Aí, na fonte de onde eu extraí, ele não fala coprimos, né? Então, eles comentaram lá o que era, né? Não posso dizer agora para vocês o que é exatamente. Então, aí eu dei a ideia, né? Isso aqui é um caminho correto, né? Você, no caso, disse que isso aqui é impossível, porque, de fato, você está aplicando, né? E está dando uma conclusão baseado na aplicação. Né? É um caminho possível. Outro, na minha concepção, era fazer o φ de 80, porque se a gente pensar bem, os números primos depois do 1 até o 80, né? Na verdade, ele vai contar os primos até antes dele, que no caso ele vai contar até o 79, né? Então significa que isso aqui seria, né, fatoraria o 80, fazendo aqui bem rápido, né?
O 80 aqui é 2 a terceira, né? Tenho mais um fator 2 aqui no 10, né? Eu estou fazendo 8 vezes 10, então seria 2 a quarta vezes 5. Tá, e apareceu a segunda polêmica, né? Que alguém fez. Aí beleza, aí teria um número aqui, né? Aí alguém fez o FII de 78 e era só somar mais um, que no caso estaria contando 79. E segundo ele, né, depois que ele fez a conta, ele percebeu que os números são bem distantes. O FII de 78 dá um número bem distante do FII de 80. Ou seja, aqui também ficou, né, ficou uma coisa esquisita, né, pelo que eu apresentei, né, acabou, sei lá, perdeu totalmente a força, né, essa expressão, né. Mas aí, no caso, deu isso aqui, né, porque entre 1 e 79 não tem 78 primos, né, a gente sabe disso. Então, o 80 seria mais confiável. E outra, né, na hora que eu fui justificar por que apareceu isso, aí apareceu outro valor polêmico, né? Rapaz, essa função aqui, sei lá, eu perdi toda. Isso. Perdeu toda a força, porque olha só, a gente, quando foi aplicar no exercício, né, o φ de P, quando P é primo, eu tinha, não lembro se mostrei nessa turma, né, mas um caso que eu mostrei foi esse, que seria aplicando para o número 5, né, e aqui é dar 4, né, sendo que nós sabemos que tem o 2, 3, 5. Então era para ser 3 aqui. Não, eu sei, eu estou dizendo assim, né? Esse caso do 80 seria uma maneira de eu conseguir achar o número de primos até ele, né? Até o 79. E o número 80 não conta, porque ele não é primo, né? Então vai contar até o anterior, que no caso é 79, ou seja, seria uma maneira, né, de você conseguir encontrar esse número, né? Aí eu estava apresentando isso aqui, aí beleza, deu 4, né? Isso é impossível, que aqui não tem 4 números. Aí eu pensei, tá, então eu aplico o FI do 6, né? Porque do 1 até o 6 tem 3 primos aqui. Ou seja, ele vai contar o que esse aqui não consegue. Tá, mas aí, fatorando o 6 é 2 vezes 3, e os fatores é 1 menos 2, né, que é o primeiro fator, e aqui 1 menos 3. É aí que apareceu outra polêmica, né, aqui. Isso aqui deu 1 meio, isso aqui dá 2 terços, né? 1 menos 1 terço dá 2 terços. Aí aqui se cancela, né, esses dois, e aqui cancela também 3 com 3, ou seja, dá 2. Sendo que do 1 para o 6 não tem só 2 primos, tem 3. Então, sim, entendi. Pois é, mas tá. Aí eu, bom, aí aqui apareceu uma irregularidade, né? Que era, enfim, 5 e 6 são primos, né? Entre eles. Aqui, enfim. Então, eu vou, assim, essa aqui ficou sob análise, né? Eu vou avaliar vou ler novamente do material e de outras fontes, tá? Aí, não estou dizendo que a questão está anulada, né? Mas aí a teoria
né, é preciso ser revista. Pelo menos eu fiquei um pouco confuso. Mas, enfim, de qualquer forma, na pior das hipóteses, né, eu vou considerar aquilo que a gente que foi visto. Né? Tá, tudo bem. Então, essa seria a primeira coisa, né, que apareceu nos nossos diálogos com o pessoal, né? Aí eu, tá, então deixa eu avaliar, né? Não vou também dizer, eu não sou verdade absoluta, né? Então eu vou ver aí o que foi, se eu deixei passar alguma informação, não sei. Outra questão que criou uma certa polêmica também foi a questão 3, tá? E a questão 3, né, quando eu comecei a escrever, né, a pergunta ia ficar assim, ó, quantos encontros por semana pode realizar? Mas eu não queria a quantidade, não queria determinar a quantidade de encontros. Né? Eu queria, na verdade, montar uma pergunta em que eu, dando 4 dias na semana, não consecutivos, de quantas maneiras eu poderia, né, fazer, de quantas maneiras eu poderia montar, né, essa possibilidade de 4 dias não consecutivos numa semana, mas na verdade por semana, né? Ou seja, é como se o curso fosse ao longo do tempo, né? E não em uma semana. Aí alguns, né, pelo menos alguns e-mails que eu recebi, pelo que o pessoal, alguns discutiram, né, ficaram na dúvida se era uma semana ou se era mais, né? Como aqui funciona como uma taxa, né? Que a pergunta completa, na verdade, ela é assim, né? O asterisco é porque eu invalidei essa palavra, né? Ou seja, o que está no asterisco é para ser substituído aqui. Então ficou quantas maneiras, realizando 4 encontros por semana, né, pode-se ter em dias não consecutivos? Né? Essa é a pergunta. Aí algumas pessoas, né, disseram, professor, eu entendi que era só uma semana. Aí eu até disse, não tem problema, né? Porque assim, ele fez a restrição de como ele ia responder. Tá? Então, tem validade, né? A resposta. Né? Assim, como criou também muita polêmica, eu também não quis. Mas, de toda forma, aqui, né, o fato dele falar por semana não quer dizer que é só uma. Então, e alguns, assim, mandaram até alegando que não é possível, né, botaram até a discussão em aberto, mas, de certa forma, ele já estava respondendo, né? Porque isso cai nos lemas de Kaplansky, né? Você tem 7 dias disponíveis e você quer encaixar 4 dias não consecutivos, né, nos 7 dias, onde o primeiro e o último são consecutivos. Né? Então, deixa eu só colocar aqui, eu tenho os dias de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e acabou. Né? Domingo e sábado são consecutivos. Se a gente for montar aqui, de acordo com a fórmula, né, se for direto, então isso aqui vai ficar 7 sobre 3. Aí aqui a combinação da diferença, que é 3, 4 a 4. Né? Aí alguns alegaram, né, mas não é possível, né, então a questão está errada. Não, não necessariamente a questão está errada. Né? Mas aí, né, quando a gente vai responder isso, a gente vê que isso aqui dá 7 terços, né, e dá, abrindo essa conta aqui, é 3 fatorial. A diferença dá menos 1 fatorial e 4 fatorial. Aí aqui aparece um problema, né? Porque os fatoriais que a gente está estudando são para números naturais. Né? E essa conta aqui acaba não sendo possível. Mas aí, por que não é possível? Aí tá, tudo bem, tá aqui os dias da semana, vamos tentar jogar 4 dias aqui, não consecutivos, para se ter a realização de alguma tarefa, né, ao longo de um certo tempo. Então, vamos supor que eu vou colocar um encontro aqui no domingo, segunda eu não posso colocar porque é consecutivo.
Então, segunda não coloca, aí terça, né? Quarta não pode, quinta, sexta não pode, sábado. Tá, coloquei aqui os quatro, tem um problema, só que aqui tem um problema, né? Esses 2 dias são consecutivos. Então, essa é a razão de ter dado esse valor, né? Porque eu não consigo. Então, essa é a resposta, né? Aí, como gerou assim muito a questão de, né, muitos alunos, né, entraram em contato, querendo saber se era isso mesmo, né? De fato era isso, a resposta é essa, né? Não é possível, né? Se eu considerar, né, por mais tempo, né, não só uma semana. Quem respondeu em uma semana, aí eu vou também, eu não corrigi nenhum, né, mas eu vou considerar, porque assim, eu quero ver o que o aluno sabe, né? Ele vai expor o que ele sabe, né? Mesmo restringindo a pergunta. E se eu for considerar numa semana, eu só tenho uma maneira que é essa. Aí, se não tem essa história do primeiro e último ser dias consecutivos, por exemplo, né? Se for só uma semana, isso aqui não tem problema. Aí cairia no primeiro lema de Kaplansky, né? Que seria a aplicação dessa funçãozinha, né? Que aqui seria a combinação da diferença mais um, ou seja, 4, né? Que é a diferença da 3 mais um. E meu P seria 4, né? E essa combinação dá 1, de fato, é só uma maneira. Então, vou considerar essas duas respostas sem problema nenhum, tá? Essa daqui, sei lá, dependendo da análise que eu fizer, né? Aí posso considerar pelo menos o que a gente viu, né? Não em relação à verdade do assunto, e sim à verdade do que foi visto. Tá, então, essas foram as duas questões que deram polêmica, tá? As outras não tem nenhum problema, né? Não tem nada, nenhum bicho. Então, a primeira questão é, ele dá esse universo de 1 a 1000 e ele quer saber quantos são divisíveis exatamente por dois números pertencentes a esse conjunto. Então, aqui entra no princípio da inclusão e exclusão, né? Foi o que a gente viu inicialmente. E esse é simples, né? Então, aqui é um. Não, mas pronto, isso aí era também uma coisa interessante, né? O que o Vitor está colocando aqui, né? É você exibir todos os casos, né? Só, se eu considerar uma semana só, né, eu vou ter essa possibilidade. E outro caso, se for ao longo do tempo, sei lá, como, né, você pode chamar também de outra forma equivalente, né? Eu vou ter essa outra maneira também, tá, assim, tá correto, sem problema algum. Tá, então, voltando aqui à ideia da questão 1, eu tenho o nosso universo aqui do 1 ao 1000, né? E os elementos que a gente vai fazer as restrições, né? Os conjuntos, são os números divisíveis por 3, por 5 e por 7. Fazendo aqui o diagrama de Venn só para a gente enxergar melhor essas ideias. Aqui eu vou colocar os divisores do 3, aqui os divisores do 5 e aqui os divisores do 7. Tá, então a gente quer os elementos que estão em exatamente dois desses, né? Ou seja, é a galera que está nessa região aqui. Aí vocês, assim, a gente tem dois caminhos, né? A gente pode usar aquela função A, né? Tem a função A e B, seria o A do 2, né? Ou então a gente faz, né, de acordo com o diagrama, já que só tenho 3 conjuntos aqui disponíveis, né, vai montando de acordo com o diagrama, que aqui no caso seria calcular o número das interseções de D3 com D5, mais o número
de elementos da interseção de D3 com D7 e o número de elementos de D5 com D7. Menos cada interseção dessa, né, vai aparecer esse elemento aqui. Então, a gente vai tirar 3 dessas interseções. Né? Eu não quero nenhuma das 3. Não quero nenhuma delas. Então, aqui é a interseção dos 3. Essa é a maneira mais simples e direta, né, para se resolver essa questão. Para se calcular cada número desse, né, a gente pode usar a função menor inteiro. Né? Então, aqui nós ficaremos com, aqui eu tenho 1000 números, e aqui eu vou dividir por 15, que é o produto desses dois. Né? Aqui eu vou dividir por 21, quer dizer, agora está tranquilo. Aqui eu divido por 35. Menos 3 vezes o produto dos 3. Né? Se eu não me engano, isso aqui divide por 105. E pronto, né? Aí é só fazer as divisões e acabou-se, tá? A ideia da questão é essa. A questão 4 também é simples. Não lembro se eu fiz exemplos muito semelhantes, talvez até esse mesmo, né? Na turma. E a ideia é a gente sair do número 00 para o número 86, usando esses dois movimentos, que é a subida em diagonal e a descida em diagonal. Um dos caminhos possíveis, né, você montar o plano cartesiano, né, e procurar um dos caminhos, só para saber quantas subidas e quantas descidas são necessárias, e depois disso é só fazer as permutações com elementos repetidos. Outro caminho é o número de subidas mais o número de descidas tem que dar 8, né, que é o ponto é B é 86, né, e eu estou saindo do 00. Então, tanto ΔX como ΔY vai ser as coordenadas do próprio B, e a diferença, no caso, tem que dar 6. Né? Bom, sendo direto, né, esse sistema, sua solução é essa, né? O número de subidas é 7, o número de descidas é 1. Então, aqui seria a permutação de 8, né, que vão ter que ser 8 movimentos, que é, eu vou subir 7 vezes e descer uma vez, então aqui tem 8 movimentos, onde 7 é igual a subida, né, e 1 é igual a quantidade de movimentos que eu vou fazer para descer. Aí acabou, né? Aqui é simples agora. Fica 8 fatorial sobre 7 fatorial, o 1 é opcional, e isso aqui dá 8 possibilidades. Está tranquilo, né? E por fim, tem a questão 5, tá? Que ele quer o número mínimo de pessoas escolhidas aleatoriamente para se obter de maneira garantida, né, 4 pessoas nascidas no mesmo mês. Bom, o caso que a gente fez é um pouquinho mais amplo do que esse. O exemplo que a gente fez, que era do exercício, era para ter 5 pessoas garantidas. Aqui, como ele quer 4, né, então aqui a gente vai ter que abrir as gavetas, né, que essa questão ela recai no princípios das gavetas, né, de Dirichlet, e as nossas gavetas serão as seguintes, serão os meses, né? Então, eu vou abrir aqui a gaveta de janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Bom, então, vou pensar o pior cenário, né? Eu vou chamando as pessoas e na primeira leva da primeiras 12, suponha que cada um
nasceu num mês distinto, né? Não teve nenhuma delas que não teve nenhuma que nasceu no mês de outra pessoa, né? Então, ficaria nessa configuração. Aí eu vou chamando, né, a segunda leva, a terceira, né? Então, aqui eu estou com 12, 12 ainda, né? De cada linha. Ou seja, eu tenho 36 pessoas. Quando eu chamar mais uma, ela vai ter que estar em uma dessas 12 gavetas, né? Sei lá, pode ser aqui. Ou seja, eu preciso de 37 pessoas. Se eu chamar sempre 37, eu garanto 4 pessoas nascidas no mês. E essa era a resolução, tá, da nossa atividade. Tranquilo, né? Ou alguém ainda tem alguma dúvida em relação a alguma questão? Todo mundo entendeu o que eu coloquei, né? Muito bem. Então, agora o próximo passo, né, nosso é ver essa discutir essa ideia da segunda unidade, tá? Então, a primeira ferramenta, né, que ele coloca aqui como uma espécie de definição, né, se chama coeficientes binomiais e ele é dado por isso, tá? A escrita é assim, né? Parece uma matriz, sei lá, onde só tem uma coluna e tem duas linhas, né? Mas na verdade ele é a mesma expressão da combinação, tá? Que aqui está a expressão, ou seja, agora nesse contexto da gente, dessa parte aqui, eu posso escrever uma combinação como um coeficiente binomial ou como uma combinação que a gente vem escrevendo, tá? Aí é questão opcional, tá? Aí outra ferramenta que também é base para muita informação que está aqui é o triângulo de Pascal, tá? Que aqui eu coloquei a enésima linha, né? Aqui faltou a palavra linha, mas aqui é a enésima linha do meu triângulo de Pascal. Então vamos montar as nossas linhas, né? Então, montar aqui o triângulo. Eu vou escrever como coeficiente, tá? Não vou escrever como combinação, não. Mas tanto faz, tá? O uso aí é com cada um. Então, o triângulo de Pascal, ele é construído da seguinte maneira. Aqui é o 0, 0, né? É o primeiro, esse aqui só tem uma linha. A próxima linha seria o 1, 0, o 1. A próxima seria 2, 0, 2, 1, 2, 2, né? Perceba que a linha termina quando esses dois são idênticos, né? E sempre começa pelo número, né? Que no caso determina a linha, né? E aqui abaixo o 0. E novamente, né? Quando os dois são idênticos, aí acabou, né? E aqui é como se fosse uma contagem. O de baixo, né? Ele vai alternando uma unidade à medida que eu vou escrevendo os da direita. Aí a próxima linha é 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Né? Não vou escrever muitas linhas não, mas só para a gente visualizar a construção, tá? Eu sei que esse conteúdo é dado no ensino médio, né? Não sei se todo mundo que está aqui presente nessa aula já viu isso ou alguma coisa parecida. Mas enfim, a enésima linha, né, aqui, sei lá, essa linha a gente sempre associa ao zero, essa primeira linha aqui. Essa aqui a gente associa ao 1, né, sempre ao númerozinho, né, que
2, 3, 4, assim sucessivamente, tá? Essa aqui vai ser a enésima. Enésima, na verdade, é a enésima mais 1, né? Mas, sei lá. Então, aqui, N0, N1, né? N2, e isso, sei lá, até o NN. Tá aqui. N3, N4. Tá. Aí a gente pode desenvolver, né? Já que eu comentei com vocês que cada coeficiente desse equivale a uma combinação, né? Então, aplicando aqui as fórmulas de combinação, a gente vai chegar que esse triângulo, na verdade, é esse aqui. É 1 e 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1, e assim vai, tá? E tem a enésima linha, que aqui vai ser N, aqui vai ser N sobre N menos 1 fatorial, né? Aí tem, né, vai ter aqui os fatoriais de cada um, né? Aqui não é N não, desculpa, aqui é... E aqui vai dar N, tá? Deixa eu colocar... Aqui vai dar N. Esse aqui que já não dá para ser tão simples, né? Vai ser N fatorial, 2 fatorial, N menos 2. Para não ficar muito cheio, né? Se eu for colocar, vai ficar muito apertado aqui. Aí ele vai terminar em 1 também, tá? Bom, então, é mais ou menos essa ideia do triângulo. Todo mundo já tem essa noção, né? Ou isso é novidade para alguém aqui? Tá. Ok. Mais na frente vocês vão ver, né, a utilidade desse... Tá bom. Que bom então que, né, não... Sim. O bom então é que aqui eu não preciso, a gente não precisa ver tão solto, né? A gente já pode ver com um certo detalhamento, né? Já que é novidade para alguns que se manifestaram. Tá, então, baseado nessas informações, né, aí vem a primeira relação, que é a relação de Stiefel. Aqui que a relação de Stiefel diz que essa combinação aqui, NP, se eu somar com a combinação, desculpe, essa combinação NPAP, se eu somar com a combinação de NP mais 1 AP mais 1, é equivalente a essa nova combinação aqui, tá? Que é N mais 1, P mais 1, AP mais 1, tá? Então, reescrevendo essa relação de Stiefel, né, que eu coloquei como proposição 1, ele está dizendo que se eu faço isso aqui, isso aqui dá isso, né? N mais 1, P mais 1. Mas vamos pegar uns exemplos aqui, só para a gente enxergar isso. Tá? Vamos pegar aqui, esses dois aqui, ó. Esse e esse. Então, meu N aqui está sendo 2, tá? Nesses dois aqui que eu peguei. O meu P aqui está sendo 1. E aqui P mais 1 é 1 mais 1 que é 2, né? Então, esses dois aqui estão obedecendo essa ideia. Aí, como é que ficou aqui, né? Ficou N mais 1, né? Ou seja, é o que está em cima mais 1, que no caso é 3, né? Então, vai ser um desses aqui de baixo, aqui, foi o que foi indicado aqui no número superior. E eu vou pegar o P mais 1, né? Ou seja, é esse cara aqui, ó. Então, o que, que a relação de Stiefel me diz, né? Se eu somo esse cara aqui com esse, dá esse. Essa é a ideia. Então, vamos só conferir aqui, né? Ou seja, se eu somar 2, vai dar o que está abaixo do segundo. Então, vamos somar. Se eu somar 1 mais 1, de fato dá 2.
Se eu somar 1 mais 2, de fato dá 3, né? Se eu somar esses dois, 1 mais 2 dá 3. 2 mais 1 dá 3 também, ó, né? Soma desses dois aqui, ó. 2 mais 1 dá 3. Tá, e 1 mais 3 dá 4, 3 mais 3 dá 6, 3 mais 1 dá 4. Quer dizer, ela parece obedecer em todo o triângulo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso. Tá, mas aí é o seguinte, como essa informação é uma proposição, né? Então, proposição a gente vai ter que provar. E como é que a gente vai provar isso, né? A gente vai provar usando a expressão do coeficiente. Então, se eu pego essa informação aqui, né, no caso, abro essas duas combinações, né, que é a expressão do coeficiente, tem que me dar esse coeficiente aqui. E vamos fazer isso, tá? Vamos abrir aqui, vamos manipular, né, usando alguns conceitos de matemática básica e ver se de fato essa soma dá isso. Se der, então isso aí vale no triângulo inteiro. Tá, então, esse primeiro coeficiente aqui nada mais é do que n fatorial, né? P fatorial e n menos p fatorial. Mais esse segundo aqui é n fatorial, p mais 1 fatorial e n menos p mais 1 fatorial. Muito bem. Substituição eu acho que ficou tranquilo, né? Alguém não entendeu a substituição? Tá. Supondo que ficou clara essa substituição, aqui eu só fiz substituir na fórmula de combinação. Então agora eu vou começar a manipular essas expressões, né? Então, uma coisa que a gente sabe é o seguinte, se eu pegar m mais 1, por exemplo, vezes m fatorial, isso aqui a gente sabe que vai ser m mais 1 fatorial. E se a gente observar aqui o p mais 1 fatorial e o p fatorial, eu posso fazer isso aqui com ele. Sendo que para fazer isso, né, eu não posso alterar essas frações. Então, o que eu posso fazer? Né? Tem uma propriedade que diz que basta que eu multiplique o mesmo termo no numerador e denominador, né? Então, não tem alteração, né? Então, esse p fatorial, né, eu posso transformar em p mais 1 fatorial. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui por p mais 1 e embaixo também por p mais 1. Ou seja, eu não estou alterando nada, né? É equivalente a multiplicar por 1 isso aqui. Né? Poderia colocar aqui a fração, p mais 1 sobre p mais 1, é a mesma coisa do que eu fiz aqui. E desse outro lado, né, ou seja, eu peguei uma coisa que é menor, né, e estou transformando aqui na maior. Por outro lado, eu tenho o n menos p fatorial e n menos p mais 1 fatorial. Né? Sendo que aí eu preciso saber quem é maior dos dois. Né? Então, quem é maior, n menos p ou n menos p mais 1? E aí, o que vocês acham? Chuta. N menos P mais 1 é maior? Na verdade, tá. Na verdade é o contrário, tá? Esse é maior. Por quê? Porque eu estou tirando uma quantidade maior.
Aqui eu estou tirando P mais 1, aqui eu estou tirando só P. Então, como aqui eu tiro menos, ele fica maior. Então, o que, que isso significa? Como esse é menor, é esse que eu vou transformar nesse. Então, o que, que eu vou fazer? A mesma ideia que eu fiz com P mais 1, mas na verdade é com N menos P, tá? Então, aqui eu vou multiplicar por N menos P, tanto em cima como embaixo, tá? Quando eu fizer aqui esse produto, vai dar N menos P fatorial. Quando eu fizer esse produto, vai dar P mais 1 fatorial. Tá. Então, utilizamos, né, abrimos aqui pela fórmula da combinação, a primeira coisa que a gente fez. Segundo, a gente aplicou uma propriedade relativamente básica. Então, vamos escrever, né, o que, que vai acontecer aqui. Aqui eu vou copiar, né, vai ficar P mais 1 vezes N fatorial sobre. Posso sim. A razão é essa, tá? Aqui eu tenho P fatorial só. Aqui eu tenho P mais 1 fatorial. Para somarmos frações, né, eu tenho que ter aqui os denominadores idênticos. Então, o que, que eu posso fazer? Né? Eu posso pegar esse P fatorial aqui, e se eu multiplico por mais um termo, né, ele vira o meu P mais um fatorial, né? Ou seja, aí vai ficar esse lado igual a esse, em relação ao P mais um. Aí eu faço a mesma coisa com N menos P, né? É a mesma ideia. Então, esse produto aqui vai dar P mais um fatorial. P mais um fatorial, né? Porque é P mais um vezes P fatorial, vezes N menos P fatorial. Mais, aqui vai ficar N fatorial vezes N menos P. Aqui já é P mais um fatorial, né? Ou seja, em relação a esse termo aqui, já está igual, né? E quando eu fizer N menos P mais 1 vezes N menos P, vai ser a mesma ideia disso aqui, né? Porque esse cara é uma unidade a mais do que esse. E como é a mesma coisa aqui, ó, é uma unidade a mais do que esse, ficou ele fatorial. Né? Como esse cara é uma unidade a mais, então vai ficar ele fatorial. N menos P fatorial. Com isso, deixei aqui os denominadores iguais. E se eu deixei os denominadores iguais, eu posso somar os numeradores. E aí, somando os numeradores, né, a gente vai ficar com isso aqui. Só copiando aqui os denominadores. Então, mais uma coisa, né, que dá para perceber é que o n fatorial é fator comum dos dois termos. Então, eu posso colocar em evidência, né? Então, vamos colocar aqui n fatorial. E vamos escrever o que sobrou. Sobrou P mais 1 e sobrou N menos P. Tá, e o que, que vai acontecer aqui? Aqui cancela, né? P menos P dá zero. Então ficou N mais 1 vezes N fatorial. E N mais 1 vezes N fatorial, né? Se a gente olhar para essa expressão em amarelo, vai dar exatamente N mais 1 fatorial. Aí temos que analisar essa expressão. Né? O que, que a gente precisa analisar? Só uma coisa. Que é o seguinte. Se eu subtrair esse cara desse, vai dar isso aqui?
Ou ainda, a soma desse cara com esse cara dá esse. São duas maneiras de enxergar, né? E aí, o que vocês vai? Então, se a soma dos termos de baixo dá o de cima, é porque isso aqui pode ser escrito como uma combinação, né? Então, quem vai ser nossa combinação? Vai ser esse termo superior, qualquer um dos dois de baixo, né? No caso, P mais 1. Mas aí a gente viu que isso é isso, né? N mais 1 é P mais 1. Que de fato é isso aqui, né? Então está provado, né? A soma de dois termos em sequência de qualquer fila do meu triângulo vai dar exatamente o cara que está exatamente abaixo desse, né? Que foi o que eu mostrei aqui, né? Com alguns casos. Então, essa relação de Stiefel, né, é a relação que garante isso, né? Em todo triângulo, isso aí é verdade, né? Sempre, se eu quiser formar aqui a próxima linha, né, então a gente sabe que eu vou formar, no caso vai ser 1 mais 4 aqui vai ser 5, aqui vai ser 10, aqui vai ser 10, aqui vai ser 5 e termina com 1. Né? Então, essa relação de Stiefel, dado uma linha, eu sei quem é a outra, né? Usando essa relação simples de somar os termos. Tranquilo, né? Até o momento. Ficou alguma coisa duvidosa, não, né? Bom, enquanto vocês falam aí, obrigado. Agora vamos para a proposição 2, né? Que são as combinações complementares. Que ele diz o seguinte, se eu pego a combinação NPAP, é a mesma coisa de pegar a combinação N-P a N-P. Tá? Então, essa é mais simples de se provar, inclusive. Né? Inclusive, eu vou aproveitar aqui o espaço, né? O restinho dele, né? Separar aqui. E aqui na proposição 2, ele está dizendo isso aqui. Bom, então, como é que a gente identifica, né? Deixa eu só fazer alguns comentários aqui disso no triângulo. Bom, então, o que ele está dizendo é o seguinte, por exemplo, esses dois aqui, a soma desse com esse dá o de cima, tá? E é isso que ele está falando, né? Quando a soma desses dois de baixo der o de cima, é porque eles são idênticos. Então, se a gente olhar aqui, esse cara aqui vai ser esse, e esse cara aqui vai ser esse. Então, de fato, eles valem a mesma coisa, né? Se eu olhar para cá, a mesma ideia. Se eu somar esse umzinho aqui, né, do meu número, do meu coeficiente, né, o número de baixo, com esse aqui, né, esse número que está, se eu somar esses dois aqui de baixo, vai dar o de cima, né? No caso, a soma de 1 com 2 vai dar 3. Então, ele diz que esses dois são idênticos, e de fato são, né? Não sei se deu para entender a ideia. Então é isso, né? Se a gente olhar aqui, se eu somar P com N menos P, vai dar N, né? Consequentemente, eles são idênticos em valor. Tá, e como é que a gente prova isso? Bom, a demonstração disso é simples, né? Então, vamos abrir aqui a expressão da combinação desse caso, né? Desse coeficiente. Vai ser N fatorial sobre P fatorial, e aqui é a diferença, né? N menos P. Se a gente for abrir esse aqui, né, vai dar n fatorial. Eu vou escrever primeiro aqui a diferença.
E aqui do lado, quando eu subtrair, né, esses dois, ou seja, é o cara que está faltando para que a soma dê esse, né, é p fatorial. Ou seja, é a mesma expressão, tá? O que está acontecendo é que está tendo só uma troca de ordem aqui. Aqui eu começo com P, aqui eu começo com N menos P, mas vai aparecer exatamente esses dois. Tá? Então, também está demonstrado os dois casos, tá? Tanto esse como esse, né? As duas proposições são válidas. Tranquilo, né? Ok. Aí o próximo é teorema das linhas. Então, o que, que ele diz? Né? Para considerar a enésima linha de um triângulo, né, de Pascal, ou seja, se eu somo os termos de uma linha, no caso da enésima, vai dar 2 elevado a n. Então, vou pegar aqui, ó. Vamos fazer aqui com alguns, tá? Então, esse 1 aqui é a mesma coisa. Aqui eu coloquei zero, né? Porque essa linha eu posso associar a zero. E, de fato, 2 elevado a zero é 1. Se eu somar 1 mais 1, isso aqui dá 2. E 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 1. Se eu somar esses três termos aqui, isso aqui vai dar 4, que é 2 ao quadrado. Aqui, se eu somar, aqui dá 4, com mais 3 dá 7, com mais 1 dá 8, né? Então, isso é 2 ao cubo. Ou seja, a soma de qualquer linha, dos termos da linha, é 2 elevado a alguém. No caso aqui vai ser 2 elevado a n. Deu para entender, né? A ideia desse primeiro teorema, no caso esse aqui, esse aqui, né? É isso, indiretamente é isso que ele está dizendo. Né? Se eu pego qualquer linha e somo todos os termos, é 2 elevado àquela linha, né? O número que representa aquela linha. Tá, aí para fazer essa demonstração, né, ele faz lá o livro do Morgado, né, que eu tenho usado ele, assim, né, me baseado fortemente nele. Ele usa um caminho que eu não acho, assim, não é que esteja errado, né, mas não é fácil visualizar. Então, eu tenho outra proposta de caminho para provar isso, né, bem mais simples. A proposta é a seguinte, né, aí eu vou precisar provar primeiro o teorema 5, para depois provar o teorema 1. Aqui não tem esse problema, tá? Lembrando que esse teorema 5, ele não depende do teorema 1, tá? Ele só precisa dessas informações aqui dos coeficientes binomiais que a gente já tem, tá? Ou seja, aqui eu posso provar, inclusive antes, né, do teorema 1, que é isso que eu vou fazer, tá? Então, a ideia... O livro do Morgado, ele organiza assim, né? Mas tem outros livros que organizam um pouco nessa perspectiva que eu acabei de falar. Então, o Teorema 5 diz o seguinte: se eu somo se eu elevo a n essa soma, né? Então, isso aqui a gente sabe que vai ser o produto de x mais a n vezes. Né? Eu estou escrevendo assim porque eu vou precisar, né, fazer algumas coisinhas aqui. Para mostrar aquela expressão lá, tá? E o que, que a gente sabe, né? Que isso aqui é a soma,
Pelo menos é o que ele dá, né, o teorema. Bom, e a ideia é a seguinte, né? No caso, vai ser a soma de todas as combinações, né, do produto de A com, né, A elevado a K com X elevado a essa diferença. Com X elevado a essa diferença, tá? Então, como é que, né, ele chega nessa ideia, né? Então, a ideia vai ser a seguinte. Imagina, quer dizer, aqui a gente sabe que eu vou multiplicar todo mundo por todo mundo. Né? E a propriedade que vai ser aplicada aqui é a propriedade distributiva. Outra coisa que a gente sabe também é que daqui até aqui eu tenho N parcelas, né? N parcelas idênticas a essa. Sendo que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher K delas. Ficou estranho, né? Quando eu falei K delas, mas na verdade não é feminino de cão, né? Aqui, da Zen eu vou escolher K. E aqui vai sobrar N menos K. Vai sobrar N menos K. Então a ideia vai ser simplesmente o seguinte: desses K aqui, eu multiplicar só os A's. Como aqui eu tenho a propriedade distributiva para aplicar, eu vou fazer simplesmente isso. Eu vou pegar o A, multiplicar pelo A, depois esse produto eu multiplico por esse A e faço isso até o final. Ou seja, com esses K primeiros, vai ficar A elevado a K, porque eu vou multiplicar aqui só os A's. E o que sobrar, eu vou multiplicar só o x. Né? Então, aqui eu vou multiplicar x pelo próximo x e assim vai. Isso até esse aqui, tá? Então, vai ficar aqui vezes x elevado a n menos k. Aí, agora, a pergunta-chave aqui é de quantas maneiras, né, eu posso fazer isso. Então, percebam. Suponha que essa parcela, sei lá, eu vou usar um pouco a linguagem do princípio de Dirichlet, mas aqui não tem nada a ver. Pelo menos a priori não. Então, esse primeiro eu vou chamar de primeira gaveta. Esse segundo eu vou chamar de segunda gaveta, né? Então, esse aqui vai ser a terceira, aqui vai ser a késima. Então, essa daqui vai ser a késima mais um, né? E essa daqui vai ser a última, que é a enésima. Né? Bom, então, do jeito que eu desenhei aqui, eu escolhi as K primeiras. Ou seja, os meus As, eu estou retirando das K primeiras gavetas. Mas, na verdade, não necessariamente isso, né? Então, assim, de quantas maneiras eu posso escolher os meus As? Né? Sabendo que eu tenho N gavetas disponíveis e eu vou, das N, eu vou escolher os As que estão em K delas. Acabei falando de novo. Mas, deu para entender a pergunta, né? Indiretamente, o que eu estou perguntando, né? Eu tenho N conjuntos, isso. Eu tenho N conjuntos e quero escolher K desses N's. Os K escolhidos são os Ks que eu vou retirar os As. Então, aqui, esse produto aqui, a quantidade de maneiras que eu consigo fazer, nada mais é do que o Vitor colocou aí, né? Eu vou colocar como um número coeficiente binomial. É a combinação, né, de NK a K. Então perceba que esse termo aqui é esse aqui, ó.
sendo que aí eu estou amarrando K vezes, né? Sendo que aqui tem várias possibilidades. Eu posso pegar esse K variando do zero, né, que é o mínimo, ou seja, se eu escolher zero conjuntos para escolher os As, vai me sobrar N conjuntos para escolher o X. E eu posso variar até N. Que é escolher todas as gavetas para tirar os As. E acaba sendo isso essa é a demonstração, né, que esse produto nada mais é do que a soma de todas as combinações, né, dos produtos de A com X, né, ou seja, todas as variações vão aparecer nesse produto. Aí um exemplo, né, para facilitar essa ideia, assim, né, só a gente enxergar melhor essa ideia, se eu pegar a quarta, por exemplo, né, então vai ser o somatório, né, ou seja, escrevendo aqui as parcelas do somatório vai ser meu N é 0, ou meu N é 4, né? Então vai ser 4, 0. No A eu vou escrever o valor que aparece embaixo aqui do meu coeficiente, né? Então vai ser A0, e aqui a diferença, né? 4 menos 0 é 4. Aí mais 4, 1, A1, X a terceira, né? Então uma utilidade prática disso é isso, né? Eu não preciso repetir isso aqui 4 vezes, sair multiplicando todas, né? Fazer todas as distribuições, isso dá muito trabalho. Então, com essa fórmula aqui de Newton, né, isso aqui a gente já faz direto, né? Já me dá como é que a coisa funciona. Aí deixa eu só, né, fazer alguns comentários sobre essa demonstração, né, aqui aplicada nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá, e o triângulo de Pascal ele é útil nesse caso aqui, eu não vou colocar o x, que vai ficar x elevado a zero, né, e vai dar o próprio a quarta. Então, lá no triângulo de Pascal, né, a fila que possui os valores disso daqui é a quinta fila, né, contando a fila zero como a primeira fila. Então, isso aqui é 1, esse é 4, esse é 6, esse é 4 e esse é 1. Tá? Então, esse produto aqui, eu tenho 4 vezes ele, né? Então, eu não vou escolher nenhum A. Então, me sobra só a escolha do x para os 4, né? Só tem uma maneira disso acontecer, né? Então, tá aí, uma vez x a quarta. Mas, agora se eu for para esse caso, eu estou dizendo que tem 4 vezes isso, né? 4 vezes que eu possa escolher um dos As e vai sobrar 3 para x, né? No caso, quais são essas 4 maneiras? A primeira maneira é eu escolher o A desse primeiro, é a primeira maneira. A segunda maneira é escolher o A dessa segunda gaveta. A terceira maneira é dessa e a quarta maneira é dessa. Tá? São 4 maneiras que eu posso realizar esse produto baseado nessa construção que eu fiz. Aqui eu tenho 6 maneiras, né, de escolher dois As. Aí quem são essas maneiras? Aí vamos contar, né? Deixa eu só numerar aqui. Vou chamar isso aqui de 1, 2, 3 e 4. Então, os As eu posso tirar do primeiro e do segundo, é uma opção, a primeira. 1 com 3, segunda opção. 1 com 4, terceira opção. 2 com 3, quarta opção. 2 com 4, quinta opção. 3 com 4, sexta opção. Ou seja, eu tenho 6 opções de escolher dois As, né, dessas quatro gavetas, e vai sobrar 2x a cada escolha dos As, né? Esse número aqui é sempre relacionado à escolha dos As. E assim segue. Aqui eu
botar x a zero, né? Se eu escolher, só tem uma maneira de eu escolher 4 A's, né? Que é a escolha dos 4 e pronto, é x não acaba sendo a opção de escolha. Deu para entender, né? A ideia de como funciona o desenvolvimento aqui do binômio. Eu sei que foi muita informação, eu falei muita coisa, mas eu acho que está tranquilo, né? Bom, aí voltando lá para o teorema das linhas, né, como eu falei, é possível eu trocar essa ordem aqui, né, eu poderia montar o sistema formal em cima dessa parte, começando, colocando esse aqui como teorema 1, por exemplo. O teorema 1, né, voltando para o teorema 1, ele diz assim, se eu pego qualquer linha e eu somo os elementos da linha, isso aqui nada mais é do que 2 elevado a n. Como é que a gente demonstra isso? A demonstração é utilizando o binômio. Como é que a gente utiliza, né? Esse 2 eu vou escrever assim, como 1 mais 1 elevado a n. Então, esse 1 vai ficar no lugar desse x e esse outro 1 no lugar do a. Então, aplicando, né, o binômio, vai ficar assim, né, n 0 a 0, né, 1 elevado a 0, né, sempre esse carinha é o expoente do primeiro, do segundo, desculpa, e 1 elevado à diferença que é n. Aí mais n1 a 1, aí repete aqui os 1, né, vai ficar 1 e n menos 1, né, então isso aí vai até o último, né, que é nn, né, 1 elevado a n e 1 elevado a 0. Aí, aqui ficou simples, né? 1 elevado a qualquer coisa vai ser 1, né? Ou seja, todos esses aqui vão dar igual a 1. E essa parcela aqui é 2 elevado a n. E isso aqui nada mais é do que a soma, né? n0 a 0, n1 a 1, até n a n. Tá aí. Provado. Eu acho esse caminho bem mais simples, assim, né? Eu acho genial essa ideia, né? Mostrar, no caso ele mostrou que esse caso aqui é um caso particular do binômio de Newton e ele encaixa justamente lá nas linhas, né? Tranquilo, né? Esse teorema. Ok, deixa eu só ver. Aí vocês podem até perguntar assim, professor, você vai cobrar alguma demonstração? Bom, tem algumas demonstrações aqui, não chegam a ser gerais como essa, tá? Mas tem algumas expressõezinhas aqui, né, que a gente... E alguns valores que a gente calcula também, mas aí é baseado nos teoremas, né? Então, por exemplo, nessa questão 3, né, determine os valores onde eu torno esses dois números idênticos, esses coeficientes. Então, eu tenho que igualar esses dois, né? A gente viu mais ou menos por aí. Então, assim, são questões, né, que são baseados nos teoremas e tem alguns que é para provar também. Tá? Mas, assim, aqui está mais, né, esse caráter de demonstração, apesar de que tem alguns exemplos. Ó. O exemplo 1 aqui, ele pede para mostrar que essa expressão aqui nada mais é do que n vezes 2 elevado a n menos 1. Tá? Então, aqui eu vou usar a ideia do teorema 1. Tá, então, vamos ver aqui a ideia desse.
Então, o exemplo 1 diz que a soma de... Deixa eu só pegar aqui, ó. NI, né? Variando de 1 a N, né? Vai dar isso aqui. Vai dar N, 2 elevado a N menos 1. Bom, aqui poderia começar do zero, I, né? Mas aí se começar do zero, a primeira parcela vai dar zero. Então, tanto faz. Ele começa do 1 aqui, mas, enfim, pode começar do zero. Tá, aqui eu escrevi como combinação, né? Mas também poderia ter escrito como número binomial. Ficaria assim, né? I vezes o coeficiente binomial. Tá, então primeiro vamos abrir aqui esse coeficiente binomial, né? Vamos ver como é que é a cara dele. Então isso aqui vai ficar a soma e variando de 1 até n. E aqui vai ficar o i, né? Quando eu abrir isso aqui vai ficar n fatorial, i fatorial e n menos i fatorial. Muito bem. Aí o que a gente vai fazer? Bom, eu sei que isso aqui eu posso reescrever de outra maneira. No caso, eu vou fazer aqui uma operação com esses dois, tá? Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vai ficar aqui embaixo, isso aqui é a mesma coisa disso, né? Que é i vezes i menos 1 fatorial, n menos i fatorial. Aí esse i eu vou cancelar com esse. Ok. Essa diferença aqui já não dá isso, tá? Então isso aqui eu não posso escrever como uma combinação só, tá? Não posso escrever como um número binomial, né? Isso aqui já não obedece mais. Então eu tenho que arrumar uma maneira de fazer isso, né? E a maneira de fazer isso é abrindo esse fatorial aqui. Então abrindo ele, eu vou ficar com isso aqui, ó. No caso, esse seria o que nós chamamos de pulo do gato, né? Eu vou abrir até aqui, né, e vou ver o que acontece, né? Abrindo até aqui. Não, é mi menos 1. Eu tenho um menos i, tá errado. Fatorial. E tá. Bom, o que a gente tem que observar, né? Se a soma desses dois, né, se eu somar esse com esse, se dá esse, né? É uma das maneiras. Ou se eu subtrair, né, esse com um dos dois, se dá o outro, né? Ou seja, esse menos esse dá esse, ou esse menos esse dá esse. Se qualquer uma dessas coisas acontecer, né, somando os de baixo, dando os de cima, né, desconsiderando esse n, né, se isso acontece. Se acontecer, então esses termos, né, é a condição para o binomial. Aí o que a gente nota, né? Que se eu fizer 1 menos i somado com n menos 1, menos i, desculpe, né, se eu somar esses dois aqui, esse i vai cancelar com menos i. Então vai ficar n menos 1, né, que de fato é o de cima. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como um coeficiente.
e escrevendo ele vai ficar assim. Vai ficar aí variando de 1 a n. Vou botar aqui n, né, e aqui n menos 1 e menos 1. Né? Essa é uma maneira. Tá, aí toda vez que eu abrir quando eu abrir esse somatório aqui, deixa eu abrir aqui para a gente enxergar. O primeiro i vai ser 1, né? Então aqui vai começar com n vezes n menos 1, 0, mais o próximo, esse termo, né, como ele faz parte aqui do meu termo geral aqui do somatório, então ele aparece todas as vezes, né? Então vai ficar assim, ó, n menos 1, 1, e assim vai seguir, né? N menos 1 até n menos 1. Tá, então esse n aqui eu posso pôr ele em evidência, né? Aqui vai ficar em evidência e sobrou essas parcelas aqui, né? Aí o que eu tenho que olhar, né? Se essas parcelas eu consigo organizar isso, ou se eu consigo aplicar aqui o teorema das linhas. Deixa eu só ver aqui se eu... Pronto, está aqui o teorema das linhas, né? Ele vai do n0 até o nn, né? Quando é 2 elevado a n. Então, veja, ele aqui vai do n menos 1, 0, até o n menos 1, n menos 1. Então, aplicando lá o teorema das linhas, isso aqui é quem? 2 elevado a quem? A n menos 1, né? Que no caso é o carinha que se repete aqui em todos. Né? Ó, aqui quem se repete é o n. Ó. É o n em todos, então é 2 elevado a n. Aqui é n menos 1. Então aqui é 2n menos 1, como de fato, né, ele tinha solicitado não, né? Pedido para provar, né? Isso, então está provado. Ok. Bom, como aqui é mais curto, tá, esse assunto, então eu acho que eu vou deixar essa parte para a próxima aula, tá? Hoje já foi muita informação, essa, essas aulas quando tem demonstração, né, acabam sendo muito densas. Então, para poupar a mente de vocês, na próxima aula a gente inicia desse teorema das colunas, tá? A gente vai ver que o teorema das diagonais praticamente é o teorema das colunas, é só a questão de escrita. Aí tem um teorema que vai fazer sentido, né? Essas combinações, não necessariamente com termos naturais, né? Então, alguns desses aqui a gente vai conseguir calcular a partir de agora e justificar, por exemplo, o que aconteceu na nossa questão, né? Por que essa questão aqui não pode... Por que essa questão aqui não pode ter, né? Essa aqui de fato vai dar zero, né? A gente vai ver isso, né? E de fato eu tenho zero maneiras de, se eu considerar que domingo e sábado são consecutivos, né? E aí o binômio de Newton provei hoje, né? Ou seja, aí vai acabar, né? O conteúdo acaba, tem algumas observações aqui que eu coloquei como proposição, mas enfim, né? Elas são triviais, né? E é isso. Então eu acho que próxima aula a gente já encerra esse assunto
Aí, depois da próxima aula, a gente já discute os exercícios, né, e já faz a única atividade da segunda unidade. Beleza? Pois é isso. Tá? Eu fecho por aqui essa discussão. E grato pela presença de todos, tá? E é isso, a gente está mais perto do que longe, né? Apesar de a gente ter protelado assim essa primeira unidade,